Como eu notei que desde a palma parece que está meio desentoado, um lá, outro aqui, eu preciso de pelo menos hoje 20, quantos? Aí não tem nem 10, eu preciso de pelo menos 20, irmão. Quantos? Que dê glória a Deus hoje. 8 apareceu. Eu disse 20. Se eu disser que Jesus te ama, você faz o quê? Caiu para 12. Se eu disser que Jesus vai te abençoar, você faz o quê, irmão? Se esses 20 me abandonar, Jesus vai tratar contigo. Só que glória a Deus não é só da boca para fora. Glória a Deus é adoração com movimento. Não apenas verbal, mas físico. Então você não vai se conter em falar glória. Um só fala glória, né? Mas você vai completar. Tu vai falar glória levantando a mão. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu contei 30. Se esses 30 me abandonar agora, Jesus vai tratar contigo. Quem está aliançado comigo aí? Vai. 28, já tem 2 na lista. Vamos lá. Quem ama a Bíblia? Já sumiu, caiu para 20. Eu vi vocês aí, ó. Esse cantinho aí levantou na primeira e não levantou agora. Ei, quem ama a Bíblia? Isso. Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 1. Gênesis capítulo 8. Pressão hoje já não está ajudando. Você me deixa sozinho? Gênesis capítulo 8, versículo de número 1. Quantos encontraram, diga. E lembrou-se Deus, de novo, porque a ideia que nós temos aqui é complicada. Se você não conseguir entender, nós diminuímos o poder de Deus já na leitura. Desmerecemos quem é Deus no próprio texto de Deus. Porque o texto começa dizendo: e lembrou-se Deus de Noé. Quem precisa lembrar-se dá a ideia de que se esqueceu. Vou falar de novo. Quem precisa lembrar de alguma coisa nos dá a ideia de que se esqueceu. Nos dá a ideia do que, igreja? Pelo amor de Deus, nos dá a ideia de que, igreja? Agora a pergunta que surge é: Deus se esquece de alguma coisa? Deus é limitado como a mente humana para se esquecer de alguma coisa? Então guarde isso. Deus não tem como se esquecer, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas se Deus não se esquece, por que então Ele faz questão dessa expressão? Eu só vou falar se você der glória agora, vai. Como não deu 30, eu só vou falar no final. E lembrou-se Deus de Noé. E não apenas de Noé. Isso aqui é lindo. Porque Deus vai se lembrar de Noé e também de todos os animais, de todos os seres viventes. Não é só Noé, gente. Deus está também falando acerca dos seres viventes, dos animais, todo gado, todo animal que estava na arca. E quando Deus, dentro dessa visão de antropomorfismo, para nossa mente limitada entender, é por isso que Deus traz essa ideia de um homem que pode se esquecer de alguma coisa. Quando Deus se lembra do homem, quando Deus se lembra de Noé, quando Deus se lembra do gado, quando Deus se lembra dos animais, a Bíblia vai dizer que então Deus vai soprar, Deus vai fazer passar um vento sobre a terra. E eu já preciso que você entenda que nem todo vento é do diabo. Nem todo vento que sopra é para te destruir. Tem vento que vem, que é para restaurar algo de Deus na tua vida. E quando Deus envia esse ruach, porque a expressão no original desse vento é a mesma expressão de quando Deus sopra na narina do homem, é o ruach de Deus.
é um fôlego que vem. É Deus soprando e dizendo assim em Gênesis para o homem: receba vida. É Deus soprando no meio do dilúvio, dizendo para Noé: tu não vai morrer, receba vida. Já tinha que ter dado um glória a Deus, porque eu creio que tem um vento de vida sendo soprado aqui nessa noite. E esse vento que Deus traz faz com que as águas se aquietem. As águas começam a parar. E isso aqui é muito lindo, porque a própria leitura já nos dá direito nessa noite a uma declaração profética. A própria leitura já nos faz entender que Deus está liberando uma profecia. Se você não pegar, eu pego sozinho aqui. É Deus dizendo: profetiza para a vida de quem crê, que hoje eu irei colocar limites. Algumas coisas serão arrancadas da tua vida. Deus hoje vai liberar um vento, e Ele vai dizer para águas destrutivas: para, é até aqui e não mais adiante. Luta, é até aqui e não mais adiante. Situação, vou ficar nisso até ter glória. É até aqui e não mais adiante. Enfermidade, é até aqui e não mais adiante. Tribulação, é até aqui e não mais adiante. Cadê os 30 nessa noite? Agora eu preciso muito da tua atenção para aplicar o tema dessa noite, para você entender o que Deus quer falar aqui. Você já percebeu que algumas vezes Deus já nos colocou, talvez te colocou, em uma situação difícil? Vou repetir. Você já notou que algumas vezes foi Deus que te colocou em uma situação difícil? Mas não é porque Deus não te ama. Deus permitiu que você passasse, vivenciasse uma situação difícil, porque Ele estava te dando livramento de uma situação pior. 15. Há situações difíceis que você não entende, que nós não entendemos, e eu tenho que repetir isso, que Deus nos colocou, porque Ele estava nos dando livramento de uma situação pior que viria sobre a nossa vida. Se você me disser que nunca viveu isso, eu vou achar no mínimo estranho. Você dizer: não, Deus nunca me colocou em uma situação difícil. Porque algumas vezes, irmãos, Deus faz isso conosco. Deus vai e nos coloca em uma situação difícil, complicada, que nós não queríamos fazer, passar, viver. Porque Deus está olhando e está dizendo: eu preciso que você esteja aqui. Está difícil, mas você está guardado. Está difícil, mas você está protegido. Está difícil, mas eu estou te dando livramento de algo que seria pior na tua vida. Existem situações desconfortáveis, missionário Antônio Carlos, que vocês talvez passaram, que nós passamos, que foi livramento de Deus, diaconisa Silvana, de coisas piores, mais complicadas, mais desastrosas, que viria sobre a nossa vida. Apóstolo, eu não estou entendendo, mas eu preciso que você entenda, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e não entendemos por que estamos passando uma situação difícil, e Deus está olhando e está dizendo: eu estou permitindo isso, não é porque eu não te amo, não é porque eu não estou com você, não é porque eu não olhei para a tua casa, não é porque eu não olhei para o teu propósito, não, é porque nessa situação difícil, eu estou te dando livramento de algo muito mais complicado que viria. Eu vou te provar isso no texto, porque embora o texto pareça algo lindo, romântico e de uma aparência até infantil, a arca construída, o Noé com os animaizinhos lá dentro, com os bichinhos lá dentro, eu preciso lembrar vocês de uma coisa, que essa arca construída não é apenas uma história da carochinha, não é apenas um conto infantil, não é apenas uma fábula, não, é Deus. Eu disse que é quem? Eu disse que é quem? É Deus dando livramento para Noé e para toda a tua casa, diante de uma situação muito pior que viria, um dilúvio que destruiria toda a humanidade.
Agora, Deus dar livramento, entenda isso, não significa que estar no livramento de Deus dentro da arca, você vai entender, seria fácil. Muito pelo contrário, 371 dias, cerca de 1 ano e 17 dias dentro de uma arca, sem internet, sem Netflix, cheio de animais, tendo que trabalhar, tem fezes, tem bicho, é um grupo fechado, é um grupo pequeno. Com certeza começou a ficar um ambiente difícil, um ambiente complicado, um ambiente que Noé e sua família olhavam e diziam: Deus, está difícil ficar aqui dentro, está complicado. É só vocês se lembrarem um pouquinho de anos atrás, lembra da pandemia? Onde nós ficamos reclusos por um tempo, onde mal poderíamos nos relacionar. Nós olhávamos e ainda tendo celular, tendo YouTube, tendo culto online, muita gente olhava e dizia: ufa, eu não aguento mais, que situação difícil. Agora imagine Noé, mais de 1 ano dentro da arca, cuidando de animais, olhando e dizendo: está difícil, mas Deus olhando lá de cima e dizendo: nessa dificuldade que você não está entendendo, eu estou te dando livramento de algo que ia destruir você, que ia destruir tua casa, que ia destruir. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, porque talvez você está passando por algo que é enfadonho, porque talvez você está passando por algo que é complicado, que é difícil, e você não está entendendo. Olha a situação de Noé, bispa, dentro de uma arca. Presbítero Jamil, que não tem leme, nem direcionar a arca ele pode, nem dar direção à arca e ir para onde ele quer, ele pode, porque Deus colocou ele dentro da arca, que é o projeto de Deus, mas tirou o leme. E não tirou o leme porque não ama Deus, porque Deus não ama. Deus tira o leme das mãos de Noé, para mostrar para Noé o seguinte: quando está na tua mão, Noé, você pode se perder, mas se eu tirar o leme, quem controla a tua casa, quem controla a tua vida, eu dava um glória para Jesus aí nesta noite. Quando Deus tira o leme da arca, Deus está dizendo para Noé: Noé, presta atenção, te coloquei na situação difícil, mas eu tenho uma notícia: você não está sozinho. Eu estou pregando para meia dúzia, mas eu vou continuar. Você não está sozinho, você está na minha mão, tua casa está na minha mão, tua vida está na minha mão, o propósito está na minha mão, o projeto está na minha mão. Eu vou entregar uma palavra de profecia, recebe se quiser nessa noite. Não se assuste com o que você está passando, se fugir o controle, se o leme não está na tua mão, mas tenha certeza que quem está te guiando a partir de hoje é Deus, é Deus, é Deus lá na tua casa, ainda é Deus na tua vida. Ei, Rakai, Axé, cadê os 30 aqui nessa noite? Me ajuda a pregar que eu quase afoguei com o copo. Olha para alguém e diga assim: é Deus na tua vida, ainda é Deus. Não se assuste, irmão, porque talvez você chegou aqui hoje dizendo: Deus, o que eu estou vivendo é difícil, o que eu estou vivendo é complicado, e agora eu estou meio sem sair. Tem alguém comigo ainda hoje aí, irmão? Eu estou me sentindo fora do controle da situação. Como que o Senhor me permite viver uma situação tão difícil e ainda não ter o controle? É 2 coisas que Deus está falando com você. Primeiro, eu estou te livrando de algo pior. Segundo, quem está no controle sou eu. Eita, estou achando os 30. Deus está no controle da vida de quem der glória. Um sou eu, o outro se vira. Às vezes Deus tira as coisas da nossa mão, do nosso controle, para nós termos essa única certeza. E qual é a certeza, apóstolo? De que quem está guiando a nossa vida não é o pastor, não é a bispa, não é o apóstolo, não é o marido, não é o patrão. Quem está guiando a nossa vida ainda é aquele.
Aquele quem? Aquele que diz: operando eu, não tem capeta. Operando eu, não tem demônio. Operando eu, não tem inveja. Operando eu, não tem maldição. Operando eu, não tem enfermidade. Operando eu, não tem porta fechada. Operando, eita, tô começando a ficar gostoso esse negócio. Operando eu, não tem macumbaria, feitiçaria. Operando eu, a depressão vai embora. Operando eu, a doença sai. Operando eu, quem impedirá? Glória! Bata no peito e diga assim: pode estar difícil, mas Deus está me livrando de algo pior. Diga: pode estar difícil, mas quem está no controle, aponta para o céu e diga: ainda é Deus. Fala de novo: ainda é Deus. Ainda é Deus. E a história continua e ela é muito interessante, porque agora, tem alguém comigo aí? Agora Noé e a sua família estão na arca. Arca que não tem leme. Estão dentro da arca. E aquilo que Deus projetou, que Deus criou e os colocou lá dentro, Noé e sua família, embora não esteja entendendo. Por quê? Porque a situação lá dentro, gente, é difícil. O período de isolamento lá dentro é difícil. Ele não está entendendo, e Deus está olhando de lá e está dizendo assim: te amo tanto, porque mesmo sem você entender, eu estou te dando livramento de algo pior que poderia acontecer na tua vida. Para o lado de dentro está difícil, mas do lado de fora são cadáveres. Para o lado de fora é morte. Para o lado de fora, desde quando começou o dilúvio, era grito de dor, era grito de desalento, era grito de desamparo. E depois o que toma conta do que está lá fora é um silêncio tenebroso e um cheiro horroroso, um odor terrível que lá fora está tomando conta de todo o ambiente. Está difícil lá dentro, mas lá fora como está? Meia dúzia. Lá fora como está? Vocês dois estavam mais animadinhos na Cacilândia. Lá fora como está? Está pior. E deixa eu falar uma coisa, porque Deus quer falar conosco. Porque algumas vezes nós reclamamos de coisas que outros estão orando para viver. Às vezes nós reclamamos de coisas que Deus usou para nos dar livramento, e que tem gente olhando e dizendo: como eu gostaria de estar lá, como eu gostaria de estar naquela arca, como eu gostaria de ter uma arca daquela para me proteger. E nós estamos reclamando porque está difícil, mas pro lado de fora tem gente pior, sofrendo pior, chorando pior, não está resistindo. Levanta a mão e dá glória, porque por mais que esteja difícil, Deus escolheu você e a tua casa. Às vezes, gente, vou pregar pouco, nós estamos reclamando da arca que muitos gostariam de ter, da igreja que muitos gostariam de ter, da família que muitos gostariam de ter, do carro, da moto, da bicicleta que muitos gostariam de ter, e nós estamos reclamando, e Deus está olhando de lá e está dizendo: para de reclamar, eu sei que está difícil, mas estou te guardando, estou te protegendo. Você e a tua casa está na minha mão, o leme está na minha mão, a saúde, pelo amor de Deus, cadê os 30? Cadê os 30? Glória! Ei, chamaste calabaço. Sei que talvez não está um mar de rosas, mas Deus está falando com alguém aqui. E Deus está olhando para alguém e está dizendo: ei, por mais que a situação seja difícil, eu vou falar, Jesus. Por mais que a situação seja difícil, olha o alerta de Deus. Olha para alguém e diga: cuidado. Não, chama a atenção dele e diga: cuidado.
Apóstolo, por que você está mandando dizer isso? Porque Deus está usando a tua boca para falar para alguém. Cuidado, fala de novo. Cuidado com o que, apóstolo? Cuidado para não chamar de problema aquilo que Deus está chamando de livramento. Deus está falando para alguém aqui. Cuidado para não chamar de problema aquilo que Deus está chamando de providência, de provisão, de cuidado. Ei, tem alguém comigo aí nessa noite? Porque às vezes nós estamos tão focados na dificuldade que nós estamos chamando de problema o que Deus chamou de livramento. Nós estamos chamando de problema o que Deus chamou de provisão, o que Deus chamou de providência. Tem uma unção aqui dentro, irmão. Eu preciso lembrar você, e eu preciso que você entre na mensagem comigo. Porque Noé agora está na arca. É difícil, é. Cerca de 371 dias, irmão, imagina. Não tem luz, não tem energia. São as lamparinas. São animais de várias espécies. Imagine alguém reclamando, dizendo: não aguento mais essa vida. Comer sempre a mesma coisa, ficar regando água, Imagine como estava lá dentro. A situação é difícil, mas Deus permitiu a situação difícil, porque Deus estava vendo lá fora que tinha uma situação pior. Às vezes reclamamos da empresa que Deus deu, do carro que Deus deu, da família que Deus. Tem alguém comigo aí, pelo amor de Deus? Estamos às vezes reclamando da arca da providência, da arca do livramento de Deus. E Deus está olhando e está dizendo: meu filho, eu sei que está difícil, mas era para estar pior. Era para estar pior. É que nós vamos nos esquecendo do cuidado de Deus. E essa história de Noé, embora ela seja muito bonita, né? Nós estamos olhando para algo muito poderoso. Tem um olhar de juízo? Tem. Porque Deus disse: eu vou destruir a humanidade, eu vou destruir a terra, eu vou acabar com tudo. Mas nessa história de juízo, nessa história de algo pior que acontece lá fora, tem uma história de graça que acontece aqui dentro. Meia dúzia pegou. Irmão, eu vou repetir. Tem juízo lá fora, gente morta lá fora, cadáver lá fora, mas aqui dentro o texto revela graça. O texto revela graça. O texto revela graça. É Deus olhando para Noé e dizendo: vai ter justiça lá fora, mas eu escolhi você e a tua casa para viver a minha prova. Apóstolo, eu provo. A Bíblia diz, você lê o capítulo todo da tua casa depois. O texto diz assim, quando começa a escolha de Deus para Noé: e Noé achou graça diante de Deus. Isso aqui é muito violento, porque a expressão no original achou graça, sendo transliterada do hebraico, dá a ideia de tropeço. Não entenderam, né? O que tem a ver isso? Quando você pega o texto original e lê que Noé achou graça diante de Deus, a ideia do texto é essa assim, ó: Noé tropeçou na graça de Deus. Alguém tropeça porque quer? Não, vou perguntar para esse lado aqui, porque esse aqui está muito fraco. Alguém tropeça porque quer? Eu só ouvi você. O meio. Alguém tropeça porque quer? Aqui apareceu 10, deixa eu ver lá. Alguém tropeça porque quer? 8, esse lado de novo, dá mais uma chance. Alguém tropeça porque quer? Vamos ver, porque a Bíblia diz que a união faz a diferença. Alguém tropeça porque quer? Então o que o texto está dizendo? É que Noé não esperava, mas Deus já esperava. Noé não sabia, mas Deus já sabia. Noé não contava, mas Deus já contava.
Noé, ele está caminhando e Deus está olhando. Ei, o único tropeço que vai ter na tua vida é a minha graça. E quem tropeça na minha graça não cai, fica de pé. Quem tropeça na minha graça não perde, alcança a vitória. Ó, tem gente entendendo aqui, tem gente entendendo ali. Quem tropeça na minha graça caminha no livramento. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Grita bem alto assim: a graça de Deus me achou. Vai! De novo, 1, 2, 3, vai! Olha para alguém, diga: hoje você tropeçou na graça. Diga. Se assente. O que é graça? Favor não merecido. Então o texto está dizendo que Noé, quem? Eita, quem? Noé tropeçou no quê? No favor de Deus. Eu achei que o glória ia ser melhor. Noé tropeçou no Irmão, isso é lindo. É Deus olhando para você dizendo assim: o único tropeço que vai ter a partir de hoje é o meu favor. Meu Deus. E o favor de Deus nos capacita. O favor de Deus nos fortalece. O favor de Deus nos alimenta. O favor de Deus renova a nossa força. Não, eu vou pregar para quem quer receber. Se prepara, porque tem algo invadindo a tua vida. Se prepara, porque tem algo invadindo a tua casa. Se prepara, porque tem algo invadindo a tua família. E não é capeta, e não é demônio, e não é inveja. É o favor, é a graça que te levanta, a graça que te fortalece, a graça que te capacita, a graça. Irmão, meu Deus, levanta a mão, entrega alguma coisa. E Noé achou graça, e Noé tropeçou na graça. É a graça de Deus olhando e dizendo: ei, te achei também. Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Ei, Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Favor, graça é favor não merecido. Ei, eu não sei quem é, mas Deus vai favorecer alguém aqui. Deus vai favorecer alguém. Agora tem um porém. O favor de Deus, a graça de Deus não está relacionada à capacidade de Noé. O favor de Deus, a graça de Deus não está relacionada ao que Noé ou ao que você pode conquistar. Não, senhores. O favor de Deus é Deus olhando para Noé. É Deus achando Noé e dizendo assim: não é sobre você, é sobre mim. Eu escolhi você. Eu decidi favorecer você. Meia dúzia recebeu. Eu escolhi você. Em tempos piores, eu decidi. Em tempos complicados, eu decidi favorecer você. Tá difícil, mas era para estar pior. É por isso que tem gente olhando e dizendo: não entendo. Olha quem é ela, olha quem é ele. Olha como que está a minha vida e olha como que está a dela. É Deus olhando e dizendo: eu escolhi você. Eu vou favorecer você. Eu vou guardar você. Eu vou dar para você coisas que eu não dei para os outros. Eu vou colocar na tua vida coisas que eu não coloquei na vida de outros. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar direção. Eu vou te dar proteção. Eu vou te dar alegria. Eu vou te dar vida. Eu vou te dar prosperidade. Ei, quem recebe? Quem recebe? Noé, sabe o que você tem que fazer, Noé? O quê? Abrace a minha graça. Aceite a minha graça. Noé, eu sei que está difícil. Eu sei, Noé, que embora seja livramento, está complicado. Eu sei, Noé, que embora seja livramento, está dentro da arca, necessita de adaptação, necessita de compreensão da minha vontade e não da tua.
Mas nem sempre, Noé, você vai conseguir raciocínio lógico para tudo que eu faço. A única coisa que você tem que fazer: abrace a graça. Aceite a minha vontade. Tem alguém comigo aí, irmão? Eu vou perguntar, responda se quiser. Tem alguém que tem coragem de abraçar o que Deus está te dando? Mesmo que você não entenda, você tem coragem de abraçar o que Deus está fazendo? Não, eu estou pregando para alguém aqui que você estava querendo largar tudo, viu? Estava querendo deixar a igreja, estava querendo deixar sonho, estava querendo deixar projeto, estava querendo deixar a arca, estava querendo deixar tudo. E Deus está dizendo: eu sei que está difícil, mas abraça, não larga, abraça, não larga, abraça, não larga. Aguenta sem entender, suporta sem entender, luta sem entender, confia sem entender, porque na hora certa eu vou soprar. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho, irmão? Olha para alguém e diga assim: abraço mesmo sem entender. E Noé entra na arca, porque Deus o encontrou, a graça o encontrou. E agora Noé com toda a sua família, eu já estou terminando, irmãos. Noé com toda a sua família está dentro da arca. Mesmo sem entender, ele abraçou o propósito. Mesmo sem entender, está lá dentro agora. E Deus vai fechar essa porta. E Deus vai lacrar essa porta. Porque tem porta que é Deus que fecha. Mas a hora que Ele abrir, Ele vai abrir para você descer no lugar certo. Eu dava um glória. A Bíblia diz que Noé entra na arca com toda a sua família. E 7 dias depois, quanto tempo? Quanto tempo? 7 dias depois, começou a chover. Não foi assim: Noé entrou, já fechou a porta, pum, água de cima, água de baixo. Não. Porque Deus é sábio, Deus sabe trabalhar. Deus vai te dar um tempo para você processar o que está vivendo. Tem alguém comigo aí? Deus vai te dar um tempo para você entender que mesmo que não seja da tua maneira, quem vai estar no controle é aquele que te colocou dentro da arca. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não nos permite passar algo sem antes nos tratar, nos preparar. É que nós não vemos Deus fazendo, é que nós não entendemos, nós estamos tão focados no nosso nariz, no nosso umbigo, no nosso tempo, que nós não estamos enxergando a preparação de Deus. Porque Deus é assim. Tem meia dúzia comigo ainda aí? Porque Deus é assim. Tem coisas que Deus promete. Deus falou: entra na arca, porque vai chover, vai ter dilúvio. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e nada. Eu imagino que talvez se fosse hoje alguém olhando dizendo: mas Deus falou. Não foi Deus. Não vou mais na igreja, não vou mais fazer campanha, não vou mais fazer ato profético, porque Deus prometeu e não aconteceu. Pega o que Deus está falando, porque Ele está falando com alguém aqui. Tem coisas que Deus promete, mas Ele não faz na hora. É você que acha que Ele tem que cumprir no teu jeito, na tua hora e no teu momento. Mas Ele está preparando você, porque se Ele entregar na hora, você joga fora. Mas a Bíblia diz que depois de 7 dias, quantos dias? Quantos dias? A Bíblia diz que começou a cair água de cima e começou a subir água de baixo. Eu tinha dado um glória se eu estivesse no teu lugar. Parecia que não ia acontecer, mas quando aconteceu, veio de todo lado. Meia dúzia. Não, tem gente que não pegou. Parecia que não ia acontecer, diaconisa Tatiane, mas quando aconteceu, diácono Ricardo, veio de cima, veio de baixo, veio de todo lado. Eu estou profetizando para alguém aqui:
O que Deus prometeu vai cumprir. De onde vai vir? De todo lado. Vai vir de todo lado. Eu vou colocar o óculos para te ouvir, porque eu devo estar meio surdo. Dá mais um retorno. Vai vir de todo lado. Vai vir de todo lado. Vai vir de todo lado. Faz assim com a mão. Vai vir de todo lado. Vai cumprir de todo lado. Quem tem glória para Jesus aí nessa noite? Se tiver intimidade, bata na mão da pessoa e diga: vai chegar de todo lado. Que Deus prometeu na tua vida vai vir de todo lado. Ei, prepara, porque Deus vai te surpreender. Caiu para 20. Prepare-se, porque Deus vai te surpreender. Até de onde você não esperava. Eita, vocês já foram melhor. Até de onde você não esperava. Vai bater na porta e dizendo: ei, eu não sei porquê, mas eu vim entregar. Eu não sei porquê, mas mandou entregar. De onde você não espera, vai vir providência. Para Elias veio do corvo, para Elias veio da viúva. De onde você não esperava, vai vir providência. De onde você não esperava, vai vir providência. De onde você não esperava, vem milagre, vem provisão. Quem recebe nessa noite? Aí Noé está lá, dentro da arca, chuva de cima, chuva de baixo, água para todo lado. Mas Noé está no melhor lugar. Difícil, mas é o melhor lugar. Meia dúzia, difícil, mas é o melhor lugar. Porque ele está onde Deus colocou. Eu dava glória. Eita, eu estou arrepiando e não é frio. Nem sempre o melhor lugar é onde você gostaria de estar. O melhor lugar é onde Deus coloca. Eita, com vontade de fazer até um aviãozinho aqui. O melhor lugar é onde Deus coloca. Pode estar difícil, mas se Deus colocou, Ele livra. Se Deus colocou, Ele guarda. Se Deus colocou, Ele honra. Se Deus colocou, Ele cuida. Se Deus colocou, Ele levanta. Eu vou pregar para quem quer receber. Lá no Egito, não foi os irmãos de José que colocou José, foi Deus. E Deus colocou para honrar. Lá no pasto, quem colocou não foi o pai de Davi, foi Deus. Porque Deus estava preparando Davi, guardando do urso e do leão. Você está no melhor lugar. Lugar que Deus te colocou. Então prepara, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa, ei Noé, você e a tua casa, ei Noé, você e a tua casa, ei Noé, não será atingido. Eu preciso que você receba. Você está no livramento de Deus. Você está protegido por Deus. Você está guardado por Deus. Você está seguro por Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Diga assim: eu estou no melhor lugar, guardado por Deus. Quem tem glória para Jesus aí nessa noite? Deus está guardando em detalhes. Vocês creem nisso? Vocês recebem isso? Deus é detalhista. Deus é minucioso na forma que Ele trabalha. Eu aprendi uma coisa, que eu estou pregando, que às vezes Deus nos coloca em situações difíceis. Porque tem hora que a gente olha e diz: Deus, está tão complicado. Está complicado, como que vai ser? De que maneira vai ser? Como que eu vou fazer? Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo para você: descansa. Ele mandou sentar aqui do teu lado para dizer para você: descansa. Você veio aqui hoje para entender uma coisa: você não é qualquer um. Rotularam, podem rotular, podem apontar, podem julgar, mas o que Deus tem para você, faz assim com a tua mão. E o que Deus vai pôr aqui não é qualquer projeto, diz o Senhor para a tua vida. Recebe isso. Alguém tem glória comigo aí nessa noite?
Tem coisa, minha filha, que é livramento. Senhor, é livramento. Mas eu estou mal, é livramento. Senhor, mas eu queria, é livramento. Deus está mandando eu te dizer isso. Não reclama do que saiu, agradece pelo que tem, porque Deus te guardou. Às vezes é humilhante, às vezes dói. Faz assim com a tua mão, faz assim com as duas, faz assim. Mas eu te dei livramento. Era para estar pior, era para você estar na cama, era para você estar no chão, mas a mão do livramento de Deus, você crê nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Mas a mão do livramento te guardou, e Deus está dizendo: sai daqui de cabeça erguida, tem algo melhor na tua vida. Tem glória, Jesus, aí? Não, pelo amor de Deus, enquanto eu volto para o altar, toca em alguém desse jeito assim, ó, e diga assim: você está no livramento de Deus. Vai, vai, vai. Você está no lugar do livramento, irmão. Você está dentro do livramento de Deus. Ei, o diabo fica furioso com isso. Até o Levi está dando glória ali na barriga da Sandy. O diabo fica revoltado com isso. Sabe por quê? Porque o que ele menos queria era que você estivesse hoje aqui dentro dessa arca recebendo essa palavra. Porque Deus está olhando para você e está dizendo assim: eu sei que é difícil, e você às vezes não está entendendo, mas mesmo sem entender, sem leme na mão, mas você está na minha mão, porque hoje eu estou te dando grita isso, livramento. Tem gente aqui que Deus te livrou de coisas piores, coisas que você sequer imaginava. Mas eu estou pregando para alguém que essa prova aí, esse negócio difícil, já tem dia determinado para acabar. Meia dúzia recebeu, já tem dia e tempo determinado para acabar. Eu vou falar de novo: já tem dia e tempo determinado para acabar. Não, eu estou pregando para alguém: aguenta o processo, aguenta o momento, aguenta esses dias, aguenta essa dificuldade, aguenta essa situação, porque Deus vai cumprir o que Ele falou. Já tem dia determinado. Faz assim, dá um glória. Deus está olhando para você hoje, Ele está dizendo: aguenta aí. Você está no processo preparatório. Você está no processo de preparação para o novo ciclo. Tem alguém comigo? Para a nova estação, para o novo tempo de Deus. É Deus olhando para você e Deus dizendo assim: eu te chamei para um propósito. Porque Deus foi lá e falou: não é? Sim, senhor. Escolhi você, tua casa. Você vai construir uma arca, vai vir um dilúvio e vai acabar com tudo. Deus revelou o propósito, mas Deus não falou o tempo do processo. E agora, mesmo estando difícil, Noé tem que aguentar o tempo do processo. Mas quem aguenta o processo alcança propósito. Eu dava um glória. Vou pregar para meia dúzia: quem aguenta processo alcança propósito. Eu dava outro glória. Ei, Deus não escolheu você para esse culto à toa, não. E eu falo isso sem medo, sem demagogia. Deus escolheu você para esse culto porque Ele tem um grande propósito. Eu dava um glória. Ele escolheu você porque você é forte. Eu dava outro glória, irmão. O diabo mexeu com o camarada errado, com o homem errado, com a mulher errada. Ele olhou e disse: vou acabar com ele, vou destruir a vida dele, vou acabar com o sonho dele. E Deus olhou e disse assim: ei, mexeu com o crente errado. Primeiro, ele não é fraco, ele é forte. Segundo, ele está guardado no livramento. Terceiro, eu sou com ele, eu guardo ele, eu dou vitória para ele. Quem vai dar? Eita, dá um glória para Deus aí nessa noite, vai. Deus está falando com alguém, e Deus está falando assim: eu estou te preparando. Bata no peito e diga assim: está difícil,
Se não tiver, você está profetizando milagre já, vitória. Diga, está difícil, mas Deus está me preparando para algo maior. Se está bom, se está ótimo, Deus está te preparando para algo excelente. Amém ou não amém? É o que Deus vai fazer. Os dias vão passando. O que eu disse? Vou perguntar para os 30 pelo menos. O que eu disse? Os dias vão passando. O que eu disse? Noé nem sabe para onde está indo, mas está lá dentro. É dia que vai. Para onde a arca vai? Não sei. Não tem leme. Porque tem dias que é assim, nós acordamos e dizemos: meu Deus, eu não sei como vai ser hoje. Eu não tenho ideia de como vai ser esse mês. E é desgastante o que eles estão vivendo dentro da arca, porque é todo dia a mesma coisa. E tem pessoas vivendo o mesmo ciclo. Acorda a mesma coisa, vai dormir a mesma coisa. E você está olhando e está dizendo: não estou aguentando mais. Você está olhando e está dizendo: eu não sei como vai ser, está tudo tão incerto. Não tem como correr, porque até a porta está fechada. Não tem como ir para outra direção, porque não tem leme na mão. Imagina, cheio de bicho. A família, a mulher estressada, a nora estressada, o filho chateado, um discutindo com o outro. Se de vez em quando, quem tem um petzinho aqui, um cachorrinho, um bichinho, se de vez em quando, quem tem petzinho aí, um bichinho, um gatinho, um cachorrinho, então, se de vez em quando você fica bravo com o petzinho que você tem, agora imagina uma arca cheia de bicho. Tem alguém ainda aí, irmão? Eu estou me esforçando para trazer vocês para a mensagem. Tem alguém comigo aí? O que eu estou dizendo aqui é que há um desgaste. E realmente, dias difíceis, ambientes difíceis, ciclos difíceis, desgasta. E para você ficar mais assustado ainda, a última vez que Noé ouviu a voz de Deus foi para entrar na arca, não ouviu mais. Imagina lidar com o que é difícil, com o que é incerto. A pergunta é: quando é que Deus vai falar para sair? A pergunta é: quando é que Deus vai abrir essa porta? A pergunta é: quando é que essas águas vão baixar? Quando é que essa luta vai parar? Quando é que vai chegar uma nova estação? Quando é que vai chegar um novo tempo? O que Noé mais queria era que Deus falasse, e Deus não falava, mas vai chegar a hora. Glória! Porque tem dias que nós estamos, meu tempo já deu. Porque tem dias que nós estamos desse jeito. O que nós mais queremos é que Deus fale alguma coisa. O que nós mais queremos é que a voz de Deus entre dentro de casa. O que nós mais queremos, será que eu ainda tenho 30 comigo aí, irmão? O que nós mais queremos é que a voz de Deus rasgue o silêncio, entre no ambiente da arca e nos diga pelo menos para onde nós estamos indo. E nos diga pelo menos: ei, eu ainda estou aqui. Eu sou o mesmo que falei da promessa. Eu sou o mesmo que te coloquei na arca. Mas os dias vão passando e parece que Deus não fala. Nós queremos uma direção e parece que Deus não dá. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus não te deu uma nova direção, se Deus não falou de uma nova estratégia, se Deus não falou de um novo ciclo, se Deus não falou algo para você, não é reprovação de Deus, não, ainda é proteção de Deus para a tua vida. Ainda é proteção de Deus para a tua vida. Porque até quando Deus não fala, Ele está nos protegendo.
Até quando Deus não fala, Ele está nos guardando. Sabe por que Deus não falou com Noé ainda? Porque Noé ainda não está pronto para a próxima estação. Noé não está pronto para o novo estágio. Noé não está pronto ainda para a arca parar, para a arca se abrir. Ele precisa de uma preparação. Eu vou bater nisso de novo. Se está em silêncio é porque Deus está te preparando e te protegendo. Mas Ele está dizendo assim: mas quando a minha voz bradar, quando eu falar de novo, é porque você está pronto para a vitória, glória. É porque você está pronto para a bênção, glória. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Ele só vai te mandar dar o próximo passo na hora certa. Eu disse, que foi que eu falei? Na hora certa. E Noé está lá dentro com toda a sua casa, com toda a sua família, sendo preparado por Deus para o momento certo, para a estação certa, para a hora certa. É traumático, né? O silêncio. É traumático a dificuldade da arca. É complicado para Noé, é complicado para você. Mas Deus está dizendo: segura um pouquinho, não se precipita, não tenta pular fora da arca não, que você vai se dar mal. Não para de cultuar, não para de buscar Deus não, que você vai se dar mal. Fica na posição que Ele te colocou, porque Ele está te preparando e Ele vai te abençoar na hora certa. Eu dava glória para Jesus aí. É na hora certa que Deus vai agir. É na hora certa que Deus vai mover. E eu vou terminar a mensagem, tenho que terminar, porque agora eu cheguei no texto que lemos, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé. O que está escrito? De novo, o que está escrito? Deus esquece? Deus esquece? Então por que Deus se lembrou de Noé? Por que Deus se lembrou de Noé? Na transliteração, o que Deus está dizendo aqui é: chegou a data, chegou a hora, chegou o momento. Eu acho que você não entendeu. O que está dizendo aqui? Deus já marcou a data para entregar para Noé o que ele precisa. Deus já marcou a data para tirar Noé da arca. Tem gente que não pegou. Eu vim profetizar para alguém aqui. Deus já marcou a data para resolver o que você não resolve. Deus já marcou a data para fazer o que você não pode. Deus já marcou a data para liberar o que você achou que não liberaria. Deus já marcou. Deus lembrou de você. Deus lembrou da tua... levanta a mão assim e grita assim: chegou a hora. Bate na mão de alguém, diga: chegou a data. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o momento. Lembrou Deus, ou seja, a data que Deus determinou chegou. Vou pregar para quem quer receber. A data que Deus determinou chegou. Será que pode ser agora a sua data, irmão? Será que você não está vendo, mas as águas talvez já estão baixando, irmão? Eita, meia dúzia, parece que estão voando assim. Noé não sabia, mas chegou a hora. Noé não entendia, mas chegou a hora. Noé não estava vendo, mas as águas já estavam baixando. As águas já estavam baixando. Você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Deus já está operando. Deus já está fazendo. Deus já está agindo. Chacoalhe a mão quem recebe essa palavra nessa noite. Chegou a hora. E algo de Deus vai acontecer. Chegou o teu dia e algo de Deus vai acontecer. Chegou a tua vez, eu vou ficar nisso, e algo de Deus vai acontecer. Chegou o seu momento e algo de Deus vai acontecer. E o texto que nós lemos diz: lembrou-se Deus de Noé, e então Deus soprou o vento. Deus mandou um vento. É o Ruach, é o mesmo vento do Espírito de Gênesis. É Deus dizendo assim: você não está vendo, mas meu Espírito já está agindo. Eita, nem os que eu achei que ia dar glória não deu. Você não está vendo, mas o Espírito de Deus já está agindo.
Já chegou um tempo de organização, já chegou um tempo de palavra, já chegou um tempo de milagre, já chegou um tempo de providência, já chegou um tempo de resposta, já chegou um tempo de mudança, já chegou um tempo de testemunho, já chegou um tempo de vitória, já chegou um tempo de bênção. Deus não vai deixar na tua vida nada pela metade. O que Deus vai fazer vai ser por completo. E a Bíblia diz que a arca repousou. Diga, tem repouso. Diga, chegou o tempo de repouso. Repouso significa o quê? Descanso. O que significa repouso? O nome de Noé significa descanso. Então o nome de Noé tem tudo a ver com o que Deus está fazendo. O nome de Noé tem tudo a ver com a estação daquilo que Deus está fazendo. Ou seja, quando Noé recebe o nome, o céu está dizendo assim: até teu nome está ligado ao propósito. Ei, você não nasceu por acaso, você nasceu porque você está ligado a um grande propósito. Eu dava um glória para Jesus aí. Fica de pé, nós vamos encerrar. Agora o que Noé não consegue ver, o texto diz assim que Noé, ele começa a enxergar o que ele não enxergava, porque as águas, eu disse o quê? Eu disse o quê? As águas começam a baixar. Depois você lê o texto. E o cume dos montes começa a aparecer. As águas estão baixando e os montes estão... Vou tentar de novo. Porque nós estamos, o presbítero Lucas está orando, porque nós estamos numa prova com esse som. Meu retorno está horrível e ainda eu não ouço você. Se eu não me ouço e não ouço você, irmão, dá ruim de todo lado. As águas estão baixando e os montes estão... Noé começa a enxergar o que há meses ele não enxergava. Noé começa a ver o que há meses ele... Deus vai começar a te mostrar coisas que você não via. Deus vai começar a fazer você enxergar coisas que você não enxergava. Você achou que não tinha mais terra, você achou que não tinha mais monte, você achou que não tinha mais esperança, você achou que não tinha mais solução. Só tem dois com a mão levantada. Você achou que não tinha mais resposta, mas Deus está dizendo: esse ano, esse mês, eu já começo a mostrar para você coisas que você não vinha. Está chegando uma nova estação. Tem glória para Jesus aí? Resumindo, sintetizando para o ato profético e para a oração, Noé começa a avistar os montes. E o que Noé solta? Um corvo, primeiro animal. Primeira ave que Noé solta um corvo. Qual é a ave? Qual é a ave? O corvo vai. E o corvo não volta. O corvo é a representação daquilo que Deus manda na frente para limpar o caminho. Estou profetizando, Deus está limpando o caminho de alguém aqui. E depois Noé solta uma pombinha. A pombinha vai, resumir para terminar. E ela volta com um galinho de oliveira. Não sei você, mas eu creio. Eu já estou sentindo o cheiro de azeite. Eu já estou sentindo o cheiro da providência. Porque Deus não só quer mostrar o monte, mas Ele está dizendo: eu tenho uma nova unção. Eu já tenho fruto, eu já tenho providência. Ei, antes das águas baixar, eu já estava preparando a providência que vou... Eu dava um glória aí para Jesus, irmão. A pombinha vai voltar com o galho da oliveira, trazendo para a arca a esperança do cheiro de Cristo. E nessa noite eu vim profetizar, fechando a mensagem, que depois dessa dificuldade que você não entende, que Deus usou para te livrar de coisas piores, Deus já preparou a resposta que você sequer esperava. Deus, fecha os seus olhos, porque eles vão louvar e nós vamos orar. Deus já preparou para você uma nova estação.